primeira operadora de plano de saúde do Brasil, fundada por 2 mulheres. Para a gente, motivo de muito orgulho, estar à frente de um desafio tão grande, de um mercado que a gente sabe que não é fácil, representando aqui uma classe, na verdade, representando as mulheres, é um motivo é uma honra muito grande. E aí, entrando um pouquinho, muitas pessoas me abordaram nas redes sociais, LinkedIn, falando: a gente está ansioso pela Aurora, por que Aurora? Como nasceu a Aurora? Quando a gente começou a avaliar o mercado de saúde suplementar, eu e a Liliane tivemos experiências, nós trabalhamos juntas em 2 operadoras de mercado, 2 escolas, e a gente já vinha conversando sobre o mercado, sobre as lacunas, sobre as oportunidades, e a gente entende que não existe só um jeito de fazer, existem vários jeitos, né, da gente customizar a saúde suplementar, não tem uma receita de bolo. E quando a gente começou a pesquisar e aprofundar sobre o assunto, a gente queria fazer diferente. E a primeira coisa que a gente foi buscar é como é que a gente começa diferente. Então, a Aurora, ela nasce de 3 elementos que formam o símbolo, né? O sol, a pessoa e o cuidado. A montagem desses ícones, ela expressa o que a gente tem de mais valioso na nossa marca. Opa, passei rápido, perdão. É uma marca humana, feita por gente, para entregar para gente, acolhedora, cuidadosa e conectada com a vida. E pensar, falar assim: isso é muito legal, o trabalho de marketing é muito legal, mas a gente está no mercado há 18 anos, e a gente sabe que o mercado de saúde suplementar, a gente lidar com a coisa mais preciosa da vida, que é a saúde. E dinheiro nenhum compra. E a gente entende que existe uma lacuna de oportunidade para entregar a saúde de uma forma diferente. E tem que ser diferente. A gente não faz mais... a gente não, enquanto operadora de plano de saúde, a gente não entrega mais e a gente não consegue ter sustentabilidade financeira, de satisfação, da forma que a gente entregava a saúde há 2, 3 anos atrás. A grande transformação que a gente viu acontecer no mercado, com as fusões, com as aquisições, elas criam lacunas para o novo. E que bom que existe uma nova forma de fazer. E essa é a proposta de trabalho da Aurora. A Aurora ela vem da origem de Aurora Boreal, e nós gostamos mais ainda do nome porque ele remete à pessoa, ele dá pessoalidade para a operadora de saúde. Então, acho que era a grande dúvida das pessoas de falar como a Aurora nasceu, e essa é a entrega que a gente quer fazer, da humanização, da entrega diferenciada, da customização, e a gente sabe que as relações pessoais, elas contam muito. A gente fala com gente, aqui todo mundo conhece ou a Liliane ou a Marcela, a gente resolve um problema entre a gente, mas tem uma parte que é muito mais importante, que é o como a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. Então vocês vão conhecer um pouquinho, mas é só um pouquinho que eu vou... A gente tem só 192 slides para passar, mas eu vou reduzir. Não é 192? É 191, já passei. Mas a gente vai contar no dia a dia para vocês, e mais do que isso, é na experiência do cliente de vocês que a gente vai mostrar o quão diferente é o serviço da Aurora. E só para complementar, que aqui é de pessoas para pessoas, e quando a gente pensou na Aurora, né, na concepção aí da Aurora, e das oportunidades de mercado, né, porque a gente está vindo aqui numa lacuna de mercado, a gente está enxergando as oportunidades mesmo num mercado tão desafiador. Mas como diferencial da Aurora, a gente
que está aqui falando de ser humano, acolhedor, cuidadoso. O nosso diferencial vai ser transparência e relacionamento. Então, isso casa muito com o que a gente está falando aqui da marca, da Aurora. A gente está falando de cuidado centrado, a gente está falando de pessoas, e aí a gente está falando de relação. Então, essa é uma das oportunidades que a gente tem neste mercado, é de relacionar, mas relacionar mesmo, de uma forma transparente, cuidadosa, onde a gente escuta, onde a gente fala, onde a gente entra em consenso. Então, esse é um dos nossos diferenciais, da nossa marca. Bom, e aí eu gostaria de convidar vocês, hoje o nosso site, ele vai ao ar, o Rafa vai contar aqui daqui a pouquinho um pouquinho das condições comerciais. Nós iniciamos a nossa operação comercial a partir do dia 1º de setembro. Todo o site foi planejado com muito carinho. A gente sabe que esse é um... Consegue colocar o link? A grande dificuldade de um beneficiário, e a gente percebe, porque muitas vezes ele não sabe como utilizar o plano de saúde. E a gente não está falando só da parte médica. Ele acabou de sair de um médico que pediu uma bateria de exames, muitas vezes ele não sabe onde ele vai fazer, e são queixas que são fáceis da gente resolver. Então, todo o percurso assistencial do beneficiário ele foi muito pensado com o desenvolvimento de ferramentas e parcerias que vão criar esses acessos e essa facilidade para o beneficiário. E aí eu vou convidar vocês para conhecer o site, depois eu já tenho só o Aurora Saúde, tanto nas redes sociais. Tem um videozinho que a gente fez especial, mas nós não somos artistas não, tá? Daqui a pouco esses ícones aqui, eles vão ser tocados por pessoas que realmente utilizaram o nosso plano. E aí vocês vão escutar deles o que eles têm para dizer. E daqui a pouco eu vou contar uma das premissas da Aurora, para que vocês entendam qual é o conceito de atendimento que a gente quer entregar. Pode tirar. Eu vou deixar eles curiosos, e depois eles entram lá para ver. Eu posso clicar aqui? Ele falou que é para eu esperar, gente. Então, só um minutinho. Enquanto isso, eu vou falar não posso deixar, né? Toda apresentação eu sempre falo alguma coisa de time. Não, mentira, tô brincando, só para distrair que ele ganha um tempinho. A gente não tá podendo muito falar de time, né? Ninguém. Vou deixar claro, nem para um lado nem para o outro, mas é ninguém. Tô brincando. Bom, falando um pouquinho aqui, quando a gente começou o desdobramento da Aurora, nós pensamos em pilares. E nós criamos 3 pilares básicos, quando a gente e são pilares simples, mas que são básicos para o funcionamento de uma operação, principalmente para a gente que já está no mercado de saúde suplementar de Minas Gerais. Nós temos o cliente, nós temos os prestadores de serviços médico-hospitalares e a gente tem o canal de vendas. E por que a gente não colocou aqui só o pilar cliente? Porque se a gente não amarrar esses 2 outros pilares, o cliente não vai ficar satisfeito lá na ponta. Ele não tem o atendimento que a gente precisa. A marca ela não se consolida num canal de vendas. Então, vocês vão ver sempre que os 3 pilares de atuação da Aurora, ele é cliente, prestador de serviço e canal de vendas. E quando a gente fala dessa relação, dessa mudança do patamar, ela está na forma como a gente vai lidar com esses públicos. Dentro do pilar cliente, nós temos inteligência artificial a favor do cliente. A gente tem investido muito em parcerias estratégicas, ferramentas estratégicas e novas no nosso mercado, para atender as necessidades dos nossos clientes e para falar com ele.
Um grande diferencial, e a gente já viu algumas operadoras, inclusive, praticando, mas que a gente entrega como um diferencial para o cliente, que é o concierge de saúde. Ah, Marcela, mas já existe isso, sim, mas todos os nossos beneficiários, eles vão ter um concierge de saúde. Então, dentro de todas as ferramentas funcionando, modelo tradicional que a gente já conhece do mercado, chatbot, né, WhatsApp, site, redes sociais, mas a gente quer uma entrega diferenciada, porque é aqui que a gente entende qual é a dificuldade do cliente, e essa é uma possibilidade de aprimorar os nossos processos. É quando ele chama para conversar, é quando ele quer ser ouvido. E aí, através de um concierge, a gente consegue resolver o problema de um monte de outros clientes. Garantia de satisfação. Essa também é uma avaliação, e a gente vai trabalhar muito com esse pilar, que é a garantia de satisfação, e a gente sabe que é uma linha tênue, porque garantir a satisfação de um beneficiário que está num estado difícil, né, da vida, e você falar como é que você garante a satisfação dele, mas a gente quer ouvir o nosso cliente, a gente quer ouvir os nossos parceiros, os nossos prestadores, e a gente vai investir muito nessa linha de satisfação e de escuta do beneficiário, tudo isso para aprimorar os nossos processos. E não dá para a gente falar do cliente, né? O cliente que é a essência da Aurora, né? Sem a gente falar da rede. Como estamos aqui contando, né, do nosso projeto lá no início, a nossa maior preocupação e cuidado, talvez, era ter uma rede altamente qualificada. Porque a gente entende, e quando eu falei um pouquinho de relação transparente, proximidade, é justamente isso. Na Aurora a gente vai crescer junto. E junto é estar junto mesmo, é sentar numa mesa, é discutir e ver o que é melhor para o nosso beneficiário ou paciente naquele momento. Então a nossa rede é uma rede que tem sido escolhida aí também, e com muita troca. A gente está sendo muito bem recebida no mercado, mas com muita troca. E é uma rede que a gente vai ter certeza que vai conseguir proporcionar aos nossos beneficiários o cuidado que a gente está almejando. E não tem como falar de rede e não falar de telemedicina, porque a pandemia nos ensinou, né? A gente tem que dar acesso agora a qualquer momento. A telemedicina, ela vem como uma aliada, ela complementa. Ninguém aqui quer substituir o cuidado presencial, o cuidado médico, porque a gente sabe que o contato é muito importante. Mas a telemedicina vem quebrando barreiras, né, ajudando no atendimento rápido, inclusive estreita a relação médico-paciente. Mas o nosso diferencial da telemedicina vai ser justamente a qualificação, a eficiência da telemedicina. Para tudo isso, pensando no beneficiário, o que a gente tem aqui de talvez primordial e mais importante a oferecer para o nosso beneficiário é o cuidado. Por isso nós estamos desenhando uma linha de cuidado. Todos os nossos beneficiários participarão dessa linha de cuidado. A gente não quer só tratar doença. A gente sabe que a prevenção faz parte. A gente quer que o nosso beneficiário se cuide. A gente quer avisar para ele que é importante ele fazer um check-up. A gente quer avisar para ele que é importante ele fazer uma mamografia. A gente quer acompanhar a jornada do nosso beneficiário. Nós não estamos falando de direcionamento ou de obrigatoriedade. Nós estamos falando de acompanhamento do cuidado à saúde. Porque depois que vem a doença, chegou. Aí a gente já sabe que a gente tem médicos aqui altamente qualificados, grandes hospitais parceiros que vão ajudar a cuidar também da doença.
mas a gente também quer o passo antes. E aí também entra como diferencial, porque todos fazem, mas não fazem. E nós estamos com essa oportunidade porque a gente está nascendo. Então a gente já vai nascer certo. A gente já quer cuidar desde o início dos nossos beneficiários. E a gente não consegue fazer isso sem tecnologia. Então, mais uma vez, a gente está investindo muito em tecnologia, muito em inovação, porque não dá para ser mais igual. Igual a gente já vê os resultados e a gente sabe que eles não são favoráveis. Então, a gente tem que fazer diferente. Então, tecnologia, mas com cuidado, humanizado, com linhas de cuidados desenhadas aí para os nossos beneficiários, sejam saudáveis, sejam os crônicos. A gente não está falando simplesmente dos programas que a gente obrigatoriamente está cumprindo. A gente está falando muito além disso. E aí a gente falou dos pilares, mas é importante a gente falar aqui da nossa base. A gente tem certeza que a Aurora vai dar muito certo no mercado. Isso a gente não tem dúvida. A gente sabe que vão ter obstáculos, noites sem dormir, muito trabalho, mas nós somos muito guerreiras para isso. Inclusive, não por ser mulher, mas nós somos mulheres, mães, esposas, trabalhadoras, enfim, né? Mas a gente só vai conseguir construir isso tendo bons parceiros, mas tendo aqui uma grande equipe. E nós temos um super time. E é isso que nos dá a certeza e a segurança de estar aqui hoje, aqui de frente para vocês, e de alguma forma estamos aqui selando um compromisso com a sociedade. E a gente só consegue isso com a equipe que está vindo conosco. Então é um grande time que vai fazer a Aurora uma gigante. Vou chamar o Lucas, que é o nosso superintendente médico, para falar aqui um pouquinho com a gente. Bom, pessoal, boa noite. Eu tenho cola, tá? Eu não sou comercial, eu sou médico, então... Mas eu não queria... A cola é simples, é só para eu não deixar de falar. Eu queria agradecer a todos, a maioria daqui que está aqui não me conhece, mas eu acho que a gente, se vocês foram escolhidos para estarem aqui, é porque vocês vão fazer parte desse surgimento e do crescimento de algo muito diferente na saúde de Minas Gerais. E como médico, como alguém que começou a caminhar com elas, eu posso afirmar isso, que vai ser muito diferente do que nós temos aí. Bom, meu nome é Lucas, eu sou médico, fiz clínica médica, fiz nefrologia. Ela vai querer me sacanear, porque eu já brinquei com ela que eu não sei mais onde fica o rim, porque já são 10 anos... Ele não atende, tá, gente? Fica tranquilo. Ele não vai atender os nossos clientes, ele está na gestão. São 10 anos de gestão, tá? Que foi vinda por acaso na minha carreira, que a gente não tem essa matéria dentro do curso de medicina, mas que realmente é uma cachaça. Então, na hora que eu comecei a fazer os dois, clínica e gestão, eu vi que não tinha como fazer junto. E por isso eu optei muito pela gestão. De novo, pela cachaça. E por um outro motivo que eu não imaginava. Porque a gestão, na hora que a gente é médico, eu vou atender um número limitado de pacientes. E na gestão, eu consigo fazer a diferença na vida de muita gente. Esse é um grande propósito meu. Esse é um grande propósito delas. Então, passei por diretoria hospitalar, passei por uma autogestão, onde a gente fez a implementação de atenção primária para quase 100 mil vidas, e fui diretor da rede hospitalar também de um outro convênio. Com isso, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei na Aurora? Pelo convite delas. Na hora que nós conversamos, eu falei, nós vamos poder fazer diferente? Não, Lucas, nós vamos fazer diferente. E o quão diferente vai ser? O quão diferente a gente vai ter uma relação diferente, como elas já citaram isso. Isso faz muita diferença. Então, e uma coisa que me chamou a atenção, está quase seca já, mas 50 mãos. Uma coisa que me chamou a atenção,
foi exatamente que na hora que nós conversamos, eu tive um frio na barriga, meu olho brilhou. E eu falei, nossa, tem um tempinho que eu já não tenho isso. Infelizmente, na hora que a gente vai passando a vida, eu não sou tão velho assim, mas a gente vai perdendo esse frio na barriga, esse brilho no olhar por um projeto. E o projeto delas me fez isso. Então eu queria agradecer prontamente a vocês duas por me deixar fazer parte disso. Tá? Elas merecem uma salva de palmas. Bom, vamos à parte prática. Eu vou ser rápido, tá? Como vamos fazer isso? Como vamos fazer diferente? Tá? A gente precisa ter um equilíbrio na percepção da qualidade assistencial. A gente tem que ter um custo justo e a gente tem que ter um fornecedor satisfeito. Fornecedor, eu estou falando de qualquer tipo de fornecedor. Isso faz equilíbrio, isso faz diferença, tá? E aí nós criamos algumas premissas para sustentar os nossos pilares que elas já comentaram. Então eu vou falar do primeiro aqui. A boca dele já secou, e isso era um sinal, estava combinado. É isso aí. Saúde e doença. A operadora está acostumada a tratar de doença. E tem que tratar mesmo. É o maior momento de maior vulnerabilidade de uma pessoa, é na hora que ela está doente. É o momento que a gente precisa tratar não somente o físico, a gente precisa tratar o mental, a gente precisa tratar a alma daquela pessoa. Isso é relacionamento. Isso faz diferença na vida de alguém. Muitas vezes, eu num TCC que eu fiz no MBA, infelizmente eu escutei de alguns colegas que marketing na medicina era dar bom dia, era perguntar se o cliente estava bem. Eu não aguentei e falei assim, isso não é marketing, isso é educação. A gente precisa olhar na cara das pessoas. A gente precisa saber estar no lugar das outras pessoas. E isso faz diferença para ela. Não é muitas vezes o granito, não é muitas vezes a roupa que você está, mas o jeito que você trata ela. Então, a doença vai ser tratada, mas a gente precisa tratar a saúde. Tratar a saúde com prevenção. Ah, mas mais do mesmo? Não. Porque a prevenção aí, como elas já pontuaram, baseada numa série de informações de sistemas que vão fazer a segunda premissa. Essas informações vão gerar modelos preditivos, elas vão gerar uma série de tendências, elas vão conseguir nos fornecer o que o nosso cliente quer. Como é que eu vou customizar a ação para esse cliente? É isso que é fazer diferente. É isso que é fazer prevenção. É o quanto a gente vai ter a interface de todos, das empresas, do cliente, do médico. Então, isso faz muita diferença. Manter-se saudável não é fácil. E por isso essa dificuldade de fazer prevenção. Eu li um trabalho recentemente que fala que para a gente emagrecer, eu estou engajado nisso aí. Por que você olhou para mim? Eu estou falando que a gente precisa fazer 180 minutos de exercício por semana para emagrecer. E precisa fazer 200 para manter-se magro. Eu tenho mais dificuldade de manter-se do que de perder. E a mesma coisa com a saúde. É difícil manter-se saudável. E esse é um objetivo nosso. Deixar as pessoas cada vez mais saudáveis. Porque depois que a doença se instalou, eu vou apoiar. Mas ali é o famoso leite já derramou. Eu vou correr atrás. E sabe o que vai acontecer? Às vezes vai vir a cura, ela vai retornar aos maus hábitos e a doença vem de uma forma mais grave. Então, por isso a importância de acompanhar e de fazer realmente uma prevenção. Elas já tocaram no ponto da proximidade e da transparência. É isso que a gente acredita. É isso que vai fazer a diferença. Tá? Então, essa proximidade, essa transparência vão gerar os outros 3 pilares que estão ali. O acesso orientado à rede médica e a fidelização médica.
Nós temos também o acesso orientado para o paciente. São os três que contemplam esses pilares. E eu queria falar um pouquinho do médico, porque eu não podia, né? O corporativismo tem que atuar nessa hora. Alguns deles estão aí que vão ser os chefes, que vão formar o corpo clínico da Aurora. Esse corpo clínico que foi muito bem escolhido. Esse corpo clínico que, acima de tudo, são pessoas de confiança, são pessoas humanas, são pessoas que vão tratar os nossos beneficiários de uma forma diferente. Porque senão eu mato eles, e eles sabem disso. Então, assim, eu queria dizer, para terminar, nós temos poucos bons amigos. Geralmente a pessoa que fala que tem muito amigo, não é legal. Nós temos poucos bons amigos. E é importante ter poucos bons médicos. Quem tem 25 médicos não tem nenhum. Agora, quem tem um médico que realmente olha, vai fazer a diferença. E é isso que nós vamos fazer. Valeu, turminha. Obrigado. Bom, e aí para contar um pouquinho como que a gente vai se relacionar com esse outro pilar que para a gente é tão importante, vou convidar aqui também. A boca secou? Nem chegou aqui. Vou convidar aqui o Rafael Loures, superintendente comercial da Aurora Saúde. Aplaudam esse rapaz. Olha só, todo mundo está acostumado com essa dupla, né? Agora a dupla cresceu. Virou um trio, virou um quarteto, o time todo aí por trás. Eu briguei com a Marcela a semana inteira. Que a gente é comercial, a gente não tem vergonha de falar, a gente não tem nenhum problema de falar em público. A gente faz isso o dia inteiro. Nossa vida é essa. E eu falei, Marcela, dessa vez, eu estou com frio na barriga. O coração está disparado. Mas por quê? Porque a gente tem amor por isso. Né? A Aurora não é uma operadora simples, gente, é um sonho. Né? É um sonho da Marcela, é um sonho da Lili, é um sonho do Dr. Lucas, de todo o time. Então a gente sonha. Né? Só tem sonhadores aqui. Né? E o nosso trabalho é colocar isso em prática. Vocês viram o tamanho da responsabilidade que eu tenho. Eu não, vocês, não é nossa. É nossa responsabilidade. Né? Porque é esse time aqui, é essa força de venda que vai fazer tudo acontecer. Né? São vocês, de fato, que fazem a roda girar. Né? E quando a gente selecionou, né, por incrível que pareça, nós tínhamos um número em mente, né? Convidamos esse número e falamos o seguinte: bom, normalmente numa operação você tem uma quebra, né, de 10, 20 ou 30% das pessoas. Vieram pessoas a mais do que o convidado. Né? Surpreendeu. Então, as principais corretoras, os principais parceiros, os principais profissionais da área de saúde estão todos aqui. Então, agora o que falta? Só os clientes. O que a gente vai fazer? Eu tenho certeza que cada um de vocês, a gente traz os clientes juntos. Eu queria contar um pouquinho para vocês. Eu sei que durante a semana o meu telefone não parava de chegar mensagem. Aqui na porta as pessoas, e aí, fala um pouquinho, me conta quem está na rede, como é que está o preço, o que tem de cobertura. Está todo mundo ansioso. Eu brinquei, eu falei, e eu brinquei com alguns aqui. Ô Lucas, não fique incomodado não, tá? Eu falei assim, o Lucas vai falar, mas preste atenção, ele não fala. Na hora que eu falar, pode todo mundo tirar foto e gravar, porque realmente, eu sei que vocês estão esperando por isso. Passa para mim, Marcelo, por favor. Você está com... Bom, contando um pouquinho para vocês sobre a nossa área de atuação. A Aurora nasceu para ser uma operadora, né, que vai atuar no estado inteiro. E como isso vai funcionar? A gente sabe que Minas é gigante, né, são mais de 850 municípios. Então a gente dividiu, né, por regiões, né, nós mapeamos todo o estado de Minas e a gente vai lançar produtos regionalizados. Então hoje, na noite de hoje, a gente lança o primeiro produto, né, que é um produto para atender Belo Horizonte e toda a região metropolitana. E quando eu falo toda, é toda mesmo, tá? Eu tenho credenciados não só em BH, Betim e Vantagem. Eu tenho credenciados em Vespasiano, em Lagoa Santa, em Pedro Leopoldo, em Matozinhos, em Caeté, em Sabará, enfim, Sete Lagoas, Mateus Leme. Ou seja, a gente fez realmente, né, um produto que atendesse toda a região metropolitana. Então a gente chega hoje com o primeiro produto, que é esse de BH, e a gente já vem com mais 2 lançamentos ainda para esse ano. Posso dar spoiler?
Posso contar? Ele é fofoqueiro, você ele vai contar do mesmo jeito. Eu vou dar pro zap depois. Mas a gente lança 2 produtos. Então a gente lança a BH primeiro e em seguida já vem outros 2. A gente lança um produto para o Triângulo Mineiro, onde pega Uberaba, Uberlândia, Araxá, enfim, o triângulo todo. E um outro produto para o sul de Minas, né? Também que a gente acaba abrangendo ao sul. Esses 3 são os 3 que a gente já lança agora nesse ano. A gente sabe que a gente está na reta final, né? A gente está aí quase finalizando o ano, mas a gente tem aí um tempo para lançar 3 produtos. E no ano que vem, o céu é o limite. Aí a gente tem aí Centro-Oeste, Norte de Minas, lembra o que mais a gente tem aí? Zona da Mata. Enfim, a gente tem um estado inteiro. Ele já está todo mapeado, né? Então já definimos os 3, que são os 3 primeiros a serem lançados. E em seguida, aí, no próximo ano, tem mais novidades. Deixa eu só... Não vou ainda não. Quando a Marcela me convidou para esse desafio, eu ainda não conhecia ele. Fui conhecer depois. Mas quando ela me convidou para esse desafio, eu aceitei eu aceitei de prontidão, né? Eu não parei para pensar nem um segundo, né? E o que a gente mais, depois disso, o que a gente mais sentou e conversou, né? O que a gente queria? Primeiro, a gente pensa muito fora da caixa. Esse é um ponto. Esse comercial vai ser diferente, né? A gente vai ter uma proximidade com o mercado, né? Que vocês todos já sabem, né? Vocês já nos conhecem, sabem o tanto nós somos acessíveis, o tanto nós somos próximos e estaremos cada vez mais próximos, né? Eu quero visitar todo mundo, eu quero estar perto de todo mundo, eu quero ir nas compras com todo mundo. Enfim, o nosso papel realmente é fazer a diferença dentro da corretora de vocês, né? Não tenham dúvida, o meu telefone, para quem já é mais próximo sabe, seja sábado, seja domingo, seja à noite, falou que tem uma conta, falou que tem uma negociação, ou que precisa de algo, pode contar comigo. Bom, agora deixa eu contar um pouquinho sobre os produtos. Olha só, nós chegamos aí no mercado com 3 linhas, né? Eu tenho o A500, o A300 e o A100. O que são esses 3 produtos? O A100 é o nosso produto ambulatorial, né? Com atendimento de toda a região metropolitana de BH. O A300 é um produto completo, ambulatorial hospitalar com obstetrícia, né? Também com atendimento de toda a região e com uma rede preferencial. E nós temos o nosso produto da rede ampla, que é o A500, né? Que ele, além de ser ambulatorial hospitalar com obstetrícia, ele também tem uma acomodação apartamento. O A300 ele fica somente na enfermaria. Pode passar, Marcelo. Bom, contando um pouquinho para vocês, o tão esperado, nossa rede credenciada do A500. Então a gente vem com os principais hospitais, os mais renomados hospitais de Belo Horizonte, né? O Hospital Felício Roxo, Instituto Horizonte, o Hospital Belo Horizonte, Evangélico, Semper, Nossa Senhora de Lourdes, Hospital da Baleia, São José, André Luiz, Intermédio de 7 Lagoas, né? O Laboratório São Marcos, Ipardini, Ecoar, Oculari, né? E todos os hospitais aí da nossa região metropolitana, dos pequenos interiores em torno de BH. Passando para o 300, que é o nosso produto da rede preferencial, mas também vem com uma rede muito robusta, né? Belo Horizonte, Semper, Baleia, Evangélico. Não tem nada preferencial aqui. Não tem. É quase uma rede ampla. Né? São José, André Luiz, Nossa Senhora de Lourdes, Intermédio, 7 Lagoas, né? E os demais laboratórios. São Marcos, Geraldo Gustosa, né? A gente tem a clínica de imagem NASA, Ecoar, Oculari e todos os pais também da região metropolitana. E o A100, que é o nosso produto ambulatorial, né? A gente conta aí com também Belo Horizonte, Semper, Evangélico, André Luiz, São José, Nossa Senhora de Lourdes, Intermédio, o São Marcos é a nossa referência junto com o Gustosa, clínica de imagem NASA, Ecoar e Oculari. Eu acho engraçado que quando esses produtos foram criados e a rede foi desenhada, pensa no meio das duas, rede comercial. Eu no meio das duas. As duas são minhas chefes. Eu queria concordar com o Marcelo, mas a Lilian também era meu chefe. E aí eu ficava no meio das duas. Mas a gente fez uma rede que ao mesmo tempo fosse sustentável, mas que fosse muito comercial. A gente sabe que o mercado mineiro ele é carente por produtos que tem uma boa rede credenciada, né? O mineiro ainda compra rede credenciada, por mais que a gente tenha evoluído muito, né, no nosso atendimento, a rede é muito importante para o nosso mercado. Bom, vamos lá. Então eu não vou falar todos, tá todo mundo tirando foto, eu não posso tirar foto, gente. Todo mundo pode tirar foto, fique à vontade.
Então a gente tem um produto material partindo da casa de R$50, ou seja, a gente teve realmente muito enxuto. Um produto da rede preferencial partindo aí de R$104, né? E um produto da Robustus da rede do A500 partindo de R$120 na enfermaria e R$163 no apartamento. Está todo mundo tirando foto. Lembrar que essa é uma condição válida até 1/12 e é uma condição de fato promocional. E a gente quis ter essa condição para que as pessoas experimentem os nossos produtos. E aí sim a gente dissemina esse cuidado e essa linha de atendimento para todo mundo. Bom, essa é a tabela de 1 a 29 vidas. Nós teremos duas tabelas, uma de 1 a 29 e uma segunda de 30 a 99, o mesmo produto com condição reduzida. Gostaram do preço? Pode aumentar, por favor. Sentir. Não gostaram? Vai lá no site, né? A tabela vai lá no site. Vai estar tudo. Pode acontecer, tô brincando. A gente trabalha muito com transparência ao vivo. Então, assim, pode contar sempre com a gente. Conta sempre com a gente está sempre pensando sempre em vocês. Bom, todo mundo já tirou foto, está tudo registrado? Podemos pular? Pode passar, Marcelo. Volta. Vamos lá. Bom, e aí eu queria aproveitar até para poder coroar esse momento. Eu falo que a gente está vivendo um sonho, e a gente quer fazer essa expressão. Esse sonho não pode ser só nosso, tem que ser de vocês também. E hoje, agora, o que a gente mais preconiza é experiência. A gente quer que o cliente tenha uma experiência de sucesso, a gente quer que o corretor tenha uma experiência de sucesso e que o nosso prestador tenha uma experiência de sucesso. Então, a gente convida. Pode passar, por gentileza. Se quiser fazer mais uma. Eu lanço uma campanha, mas eu um desafio. Eu vou levar ele e Marcela, vocês vão ter a nossa companhia. Não sei se é tão bom, mas a gente está comigo nessa viagem. A gente gosta de tomar vinho. A verdade é isso. Então, é um convite para uma experiência em Mendoza, na Argentina, para tomar um bom vinho argentino conosco, conhecer as vinícolas, conhecer onde são fabricados os azeites. São experiências fantásticas, que a gente vem trabalhando aí com muito carinho, com muito amor, e 4 corretores, 4 seletos corretores, participarão desse momento com a gente. Então vai ser um prazer poder acompanhar 4 corretores, 4 amigos. Nós teremos 6 amigos se divertindo, trocando experiências, conhecendo coisas novas e tomando um bom vinho. Gostaram? Obrigado. Eu vou encerrar a minha participação, porque se deixar eu fico a noite inteira. A gente gosta de. Mas, obrigado pela presença de todos. Eu estou muito feliz de vê-los aqui, de reencontrá-los. Foram 3 meses que a gente estava guardado dentro da caverna, trabalhando e projetando tudo, e agora nasceu. Então, sejam bem-vindos à Aurora, sejam bem-vindos a esse evento, e muito obrigado por fazer. Bom, antes de encerrar, você me lembra, porque a gente fica nervoso, nós estamos nervosas por a gente não esquecer de ninguém. Eu não vou falar todos os nomes, mas de uma forma geral agradecer, e não só pela presença de hoje, por todas as mensagens, por toda a positividade que nós duas recebemos junto com a equipe durante esse período que a gente vem anunciando aí a Aurora para esse mercado. E não tenham sombra de dúvida que a gente vai entregar um produto muito, muito, muito diferente aqui para o mercado mineiro. Acho que vale reforçar que nós estamos fechadas com grandes parceiros, fizemos questão de colocar algumas marcas que estão com a gente, mas a gente lança também os produtos coletivos por adesão em parceria com as maiores administradoras. Agradecer inclusive a presença delas, Valor Administradora, a Fiance Life, a Fix. Muito obrigada pela parceria, a gente sabe que tem bons frutos para colher aí pela frente, e dos nossos parceiros que vão seguir nessa jornada com a gente. Então, depois dos 40, tem algum oftalmo aqui para a gente fazer
Exame não, né? Então, queria agradecer, você vai me ajudar a lembrar para eu não passar vergonha. Obrigada. Next, nossa empresa de tecnologia, nossos advogados preferidos, e a gente dá trabalho nessa turma. E a gente dá trabalho nessa turma. Não vou conseguir ver, mas está todo mundo ali. Você vai lembrar de alguém ou você vai passar vergonha junto comigo? Vai passar vergonha junto comigo, gente, tá bom? Mas a gente queria... Mas são todos os melhores parceiros. Obrigada, ajudou. Agradecer verdadeiramente e o conselho, eu sou formada em administração, quando a gente estuda lá a teoria da administração, a gente sabe que as empresas, normalmente elas têm missão, visão, valores, a gente também tem propósitos, mas a gente queria começar com alguma coisa diferente, que fugisse um pouquinho da parte de missão, visão e valores. E a gente tem para entregar para esse mercado um manifesto. Vocês vão ouvir falar muito desse manifesto. É a nossa proposta de trabalho. E aí agora, para encerrar, gostaria que vocês conhecessem o manifesto da Aurora Saúde. Mas falhar nessa parte? Mais um? Obrigada. Você já parou para pensar no que você quer viver hoje, no que você quer realizar amanhã, na possibilidade de fazer tudo o que você sempre teve vontade? Dance quando tiver vontade de dançar. Corre descalço na grama. Olhe para o céu. Conte as estrelas. Tire uma vida inteira para você. Se quiser viajar, casar, ter filhos, se apaixonar, morar no campo, ter um apartamento ou dividir um lar, trabalhar, se destacar ou querer recomeçar. Seja como for, viva cada momento que a vida te proporciona. E nós cuidaremos de você em cada um deles. Viva de verdade tudo aquilo que te faz vivo, sem medo, sem preocupação. Porque agora você tem quem cuida da sua saúde, respeitando as suas individualidades e acompanhando as suas necessidades do jeito que você escolheu viver. Porque para nós, a saúde é muito mais do que uma consulta. Saúde é bem-estar, é autoestima, é estado de espírito. É ela a essência para se viver uma vida bem vivida. A Aurora Saúde nasceu com o propósito de estar presente em todos os seus momentos. Não importa como, onde e quando, nós estaremos junto de você. Afinal, quem cuida acompanha, caminha, ri, cresce e vive junto. Aurora Saúde, o plano de saúde que está junto. Nasce a Aurora Saúde, gente. Muito obrigada. Vamos curtir a nossa noite e comemorar essa nova operadora que vai ser gigante no cuidado, na parceria, na tecnologia, na transparência, na relação. São várias qualidades aí dessa Aurora. Muito obrigada a todos. Obrigada, Antônio e Argel, que são nossas bases aí. A gente não estaria aqui se a gente não tivesse uma família que nos sustente. Obrigada aos nossos parceiros, que a gente não conseguiu falar todos os nomes, mas vocês sabem que estão aqui nos nossos corações. Obrigada, equipe, por tudo. Obrigada, prestadores, médicos, que são os nossos também grandes parceiros e que vão cuidar muito bem dos nossos pacientes. Obrigada, turma, que vende muito e a partir do dia 1º pode incomodar muito o Rafael, porque a gente quer muitos beneficiários aqui, sendo bem cuidado pela Aurora. Marcela, obrigada, eu te amo. E não posso falar mais, senão eu te amo.